Hoje, tô aqui fora de casa, vim com minha queridinha. Estou aqui para gravar. Estou aqui em uma praça aleatória, perto de onde eu moro. Justamente um avião está passando nesse exato momento. Você quer mudar o mundo? Então você precisa fazer alguma coisa para mudar o mundo de fato. Algo que muita gente não faz, inclusive. Muita gente idealiza mudar o mundo, muita gente idealiza realmente fazer alguma diferença para o mundo, só que simplesmente para muitas pessoas é algo que vai estar na cabeça delas. E eu vou ficar olhando direto pro lado de lá, tanto pro lado de cá. Por quê? Porque eu moro em Salvador. E Salvador, como a gente costuma falar, não é flor que se cheire, tá ligado? Você tá em qualquer lugar em Salvador, é um risco muito grande por você ser assaltado ou morto. Tudo bem que se você for visitar aqui, calma, não é tão assim. Mas aqui, pra quem mora aqui, obviamente, tem um risco de vida muito maior normalmente. Mas hoje o tema vai ser justamente isso. Se você quer fazer algo, simplesmente vá lá e faça, porque você precisa fazer. Para você mudar o mundo, você precisa fazer alguma coisa. Isso é algo que eu acho muito interessante, porque na faculdade, principalmente, a gente aprende a querer mudar o mundo, só que a gente não aprende o que fazer para mudar o mundo. Não sei se deu para ficar muito claro, só que a gente aprende que é importante. Você precisa mudar o mundo de alguma forma sendo um professor. Você precisa realmente ser um ser ativo para docência. Só que aquela coisa, o que você anda fazendo para você ser um ser ativo na docência? O que você faz realmente para mudar, efetivamente para mudar a vida das outras pessoas? Isso são questionamentos que, ao meu ver, são muito mais importantes do que simplesmente didática, do que simplesmente metodologias e simplesmente formas de se fazer educação, saca? Mas é justamente isso. Quando você quer realmente mudar a vida das outras pessoas, você quer realmente fazer alguma mudança na vida das pessoas, é importante você ter uma coisa muito em mente, que é o que você vai fazer para mudar a vida dessas pessoas, o que realmente você vai fazer para estar mudando como as pessoas vivem, porque é muito fácil você chegar e falar, vou mudar o mundo, vou mudar a educação, só que tá, beleza, de que forma? Você realmente se importa tanto assim com as pessoas ao ponto de você querer mudar a vida delas ou simplesmente está falando da boca para fora? Esse questionamento nasceu muito comigo quando eu comecei a entender que o meu desejo de querer mudar o mundo é muito mais um sentimento infantil diante do que realmente eu preciso fazer. Porque para eu mudar o mundo efetivamente, eu preciso fazer alguma coisa que transforme o mundo. Para você mudar o mundo, você precisa fazer alguma coisa que transforme o mundo. E poucas pessoas realmente falam sobre o quão trabalhoso é você fazer alguma coisa para mudar alguma coisa. O quão trabalhoso realmente é você simplesmente não seguir a maré de pessoas que fazem as mesmas coisas simplesmente por preguiça. E no meio acadêmico tem muito disso, tá ligado? Porque no meio acadêmico as pessoas simplesmente fingem ser seres humanos bons. Não tô falando que eles não são seres humanos bons, que as pessoas da educação não são seres humanos bons, mas sim que eles fingem ser pessoas boas para simplesmente estar pagando de bom moço, pagando de que não, eu ajudo as outras pessoas, eu realmente faço alguma coisa para as outras pessoas. E tá, não é muito bem assim. A maioria das pessoas, principalmente na área de licenciatura, não se pagam de bons moços, não para realmente fazer alguma coisa, mas simplesmente para ter uma aprovação social muito grande. Porque ser professor no Brasil, querendo ou não, é ser um coitadinho. É um cara que não ganha nada, nem um pouco bem, não é um cara que não vai conseguir ter uma carreira muito boa no futuro, isso, aquilo, aquilo, outro. Sendo que, pô, é verdade alguns pontos, mas não é verdade outros. E também uma coisa que eu penso em relação a isso, a você querer mudar o mundo, é justamente o quão infantil você pode ser nesse momento. Porque muita gente quer mudar o mundo de alguma forma, só que é tão infantil, mas tão infantil que tudo que a pessoa faz simplesmente não tem fundamento, não tem noção, sem noção nenhuma. A pessoa é literalmente uma sem noção, porque ela quer mudar o mundo de uma certa forma, só que essa forma é totalmente fantasiosa, essa forma é totalmente inventada na cabeça dela, porque para simplesmente validar um pensamento em relação a algo. E essa síndrome de pessoas dessa forma cria justamente a síndrome do branco salvador, do branco que vai para a África querendo salvar os africanos, sendo que como se eles precisassem de salvação de uma certa pessoa, porque ele se sente na obrigação pelos antepassados dele terem escravizado milhões e milhões de negros, milhões não, centenas e centenas de negros, milhares no caso.
milhares e milhares de negros e blá 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 blá, porque a África é uma nação muito pobre, blá blá blá, assim perpetuando um preconceito enraizado que muitas pessoas vão ter, sempre vão ter, nunca vão negar de ter, e é isso. E eu acho muito engraçado porque esse tipo de gente que fala que tá salvando o mundo, esse tipo de gente que vai chegar e falar de que não, eles estão fazendo a diferença no mundo porque estão, sei lá, indo pra África entregar garrafa d'água como se as pessoas fossem um bando de animais. E pô, você vai chegar e falar, não, essa visão é muito extremista em relação às coisas. Talvez seja, talvez realmente seja. Só que não muda o fato de pessoas fazerem isso. Não muda o fato de pessoas serem escrotas porque elas acham que elas conseguem salvar o mundo, sendo que elas não conseguem nem arrumar o próprio quarto, sendo que elas não conseguem nem mudar a própria vida. Então, se você quer realmente salvar o mundo, se você quer fazer alguma diferença pro mundo, pô, observe o que você está fazendo primeiro. Porque às vezes você pode ser só um sem noção tão grande, mas tão grande, que você simplesmente está querendo salvar o mundo, sendo que você não faz de fato nenhuma diferença. Se você deixar de fazer as coisas que você faz, o mundo não se alteraria de nenhuma forma. Então é uma reflexão que às vezes faço até mesmo pra mim mesmo, pra não ficar com aquela arrogância de achar que não, eu sou o cara que vou conseguir salvar o mundo, isso, aquilo, aquilo, sendo que não é bem assim, eu sei que não é bem assim. E as pessoas vivem a vida delas simplesmente da forma que elas acham que é certa, que acham que realmente vale a pena, e tudo bem, eu não estou criticando isso, estou criticando a síndrome de Salvador que muitas pessoas têm. E eu não quero ter isso na minha vida, nunca. Então, se um dia eu for muito arrogante, que manda esse vídeo pra mim mesmo, porque simplesmente ser arrogante em um mundo cheio de arrogantes não muda nada. Você simplesmente é uma pessoa que é um babaca, sem motivo algum, sem motivo aparente, sem realmente fazer alguma diferença pro mundo. Uma coisa é você ser um babaca e você faz uma mudança no mundo de muitas pessoas. Outra coisa é você ser um babaca que nunca fez nada, que nunca lavou o próprio quarto, que nunca fez nada de realmente de útil para a humanidade. Então fica um pouquinho dessa reflexão aqui, que talvez não possa fazer muito sentido para alguns e possa parecer meio viajado para outros. Enfim.